turma! Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e eu estou muito feliz por estar aqui junto com vocês para mais uma aula de língua portuguesa. A nossa aventura de hoje será a continuidade do assunto que estávamos estudando sobre sentido e significado das palavras. Tudo bem? Olhem só, sou a professora Marilane Moraes e quero te convidar a ficar ligadinho comigo na aula de hoje. Posso contar com vocês? Vamos então lá para o nosso cartaz e vermos as propostas que nós temos para os nossos estudos de hoje. Observem comigo. Eu trouxe para vocês aqui um trecho de um texto, tá bom, turminha? Que nós estudamos em aulas anteriores, tá bom? Olhem só o trecho que eu trouxe e vocês vão ter com certeza lembrar que texto foi esse. Observem aqui comigo. O trecho é o seguinte: nada de roça, nada de lida. Tanto que um dia o moço se viu sozinho no pequeno sítio da família, onde já não se plantava nada. Olha só, esse trecho eu trouxe lá do texto O Menino Preguiçoso, não é mesmo? E nós conseguimos perceber aqui aquele momento onde ele, por tanta preguiça, por não fazer nada, absolutamente nada, ele se encontra num estado de fome. E aí ele volta lá no seu compadre, não é mesmo? O texto fala que ele vai lá e pede para ser enterrado vivo e toda aquela situação que nós já conversamos e já lemos nas aulas anteriores. Mas eu quero chamar a tua atenção aqui para uma palavrinha. Observem aqui comigo, eu quero chamar a sua atenção para essa palavra aqui, ó. Lida. O que será que quer dizer? O que quer dizer essa palavra, turminha? Olha só, nada de roça, nada de lida é o mesmo que dizer nada de descanso? É o mesmo que dizer nada de moleza? Ou é o mesmo que dizer nada de trabalho? E aí, o que vocês acham? Esse nada de lida, o que quer dizer essa expressão no nosso texto? Nós conseguimos perceber claramente? Será que sim ou que não? Se nós observarmos todo o contexto e formos analisando cada uma das situações e das pistas que o texto vai nos revelando, nós conseguimos facilmente identificar qual o significado e qual o sentido dessa palavra nesse textinho aqui. Observem aqui comigo, vamos reler o nosso trecho. Nada de roça, nada de lida, tanto que um dia o moço se viu sozinho no pequeno sítio da família, onde já não se plantava nada. Olha só, nada de roça, nada de lida. Tanto que o moço se viu sozinho no pequeno sítio da família, onde já não se plantava nada. Nesse trecho aqui, a partir dessa leitura, que nós acabamos de fazer bem atentamente, nós conseguimos perceber aqui que esse moço que era preguiçoso, ele estava tendo o costume de plantar, de trabalhar, de arar a terra, de cuidar do seu sítio. E aí, turminha? Não, ele não estava trabalhando, porque todo no decorrer do texto nós conseguimos perceber que ele era muito preguiçoso. E a sua preguiça era tanta, era tamanha, que não o permitia fazer absolutamente nada. Até que chega um ponto que nem ter o que comer ele tinha, porque não plantava. Automaticamente, se não planta, não se tinha o que colher e a sua casa, diz a história, que estava rodeada de tanto mato. Bom, turminha, então aqui, o que será que tem o significado nada de lida? Muito bem, aqui nós conseguimos entender o sentido desse trecho como nada de trabalho. Isso mesmo, é esse o significado dessa expressão. Nada de lida está nos dizendo que não havia nada de trabalho. Vamos então continuar, tudo bem? Quero que vocês leiam comigo essas duas frases, olha só. Chegou a hora da apresentação e nenhuma parte da fala dos personagens havia sido lida. Olha só, novamente a nossa palavrinha aparecendo aqui. Muito bem. Próxima frase. As duas amigas gostavam tanto de conversar que se atrasavam para a lida. O problema era que é de lá que tiram seu sustento. Vamos grifar então essas duas palavrinhas. E aí, turma? O que vocês observaram nessas duas frases? Nas duas, nós conseguimos encontrar a presença da palavra lida, certo? Mas o sentido delas é o mesmo nas duas frases? É isso que eu tenho para te perguntar nesse momento. O que você me diz?
Vamos ler uma por uma e já vamos interpretar e responder a esta pergunta. Vamos perceber qual o sentido e o significado em cada uma das frases. E a partir disso, você vai me dizer aí de casa se foi igual ou diferente. Olhem só. Chegou a hora da apresentação e nenhuma parte da fala dos personagens havia sido lida. Nesse momento aqui, essa palavrinha nesse contexto faz menção à ação de ler. Ia haver uma apresentação, porém, os personagens ainda não tinham tido contato com o texto, não tinham lido o texto. Então, aqui está falando da ação de ler. Tudo bem? Será que na segunda frase também está falando dessa ação de ler? Vamos ver juntos. Fala o seguinte: as duas amigas gostavam tanto de conversar que se atrasavam para a lida. O problema era que é de lá que tiram o seu sustento. E aí, turminha, será que é da leitura que essas meninas, essas amigas, tiravam o seu sustento? Ou será que essa lida aqui, de onde elas tiram o seu sustento, tem outro significado, essa palavrinha, nesse contexto? Isso mesmo, nesse contexto, essa palavra tem outro significado. O mesmo lá do trechinho que eu trouxe para vocês no início da nossa aula, a lida aqui está fazendo menção ao trabalho. Elas conversavam tanto e tanto que acabavam se atrasando para o seu trabalho. Então, nós percebemos que mesmo que as duas palavras tenham a mesma escrita, os seus significados variaram. Por quê? De acordo com o contexto em que foi apresentado para nós. Tudo bem? Vamos então às nossas próximas duas frases para análise da aula de hoje. A manga da camisa ficou amassada. Primeira frase. Segunda, de todas as frutas, a manga é a minha preferida. Olha só, nós percebemos aqui a presença da palavra manga na primeira frase e também da palavra manga na segunda frase. Na primeira frase, tá falando de, manga da camisa, é uma parte da nossa vestimenta, certo? Já na segunda frase fala que é a fruta preferida. Então, manga, na segunda frase, faz menção, tem sentido e significado de fruta. Percebam então como as palavras, ainda que possuam a mesma escrita, podem ter e se apresentar com sentidos e significados diferentes. Então, em todas as leituras que você for ter, que você perceber a presença de palavras iguais, percebam o seu contexto antes e para te ajudar também a compreender melhor. Tudo bem? Eu quero te agradecer por ter ficado na aula comigo. Tchau, tchau! Até a próxima aula, mas lembre, continue estudando, acessando a nossa plataforma Eduque. Até mais!